Isso é viver algo intencional. O problema é que começamos a viver natais sem intencionalidade. Natais que começam a fugir do objetivo, que começam a deixar de lado o objetivo principal, que começam a ser apenas uma cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, e porque outro faz, eu faço também, e eu perco de vista como ter um Natal que aponta para o objetivo certo. Mas para nós entendermos o que é ter um Natal intencional, para nós entendermos o que é ter um Natal correto. E por que eu estou falando isso hoje? Porque faltam 10 dias para o Natal. É quase o nome de filme de Natal isso. 10 dias para o Natal. Se prepare. Minha mulher que gosta desses filmes de Natal, assim, lá em casa, essa época, todo dia à noite é um filme de Natal diferente que ela assiste e todos falam a mesma coisa. É o mesmo filme com atores diferentes. É incrível isso. Faltam 10 dias para o Natal. E talvez você esteja aqui e você já está se preparando para ele. Talvez você já comprou uma parte da comida da tua ceia. Talvez você já convidou os teus familiares, ou você até já recebeu algum convite de alguém para participar da ceia de Natal, da tão esperada ceia de Natal. Talvez você já esteja se programando do que você vai fazer dia 24, do que você vai fazer dia 25. Quem aqui passa o Natal com a família? Quem aqui passa o Natal com amigos? Só para eu saber, eu faço a mesma pergunta, eu fiz de manhã também. Teve mais gente que passa o Natal com um amigo. Não que a tua família não seja teu amigo. Espero que seja. Espero. Às vezes não, mas espero. Para sabermos como lidar com essa época, da forma que Deus gostaria que lidássemos. Para descobrirmos a real intenção do Natal, não adianta você olhar para o urso da Coca-Cola, não adianta você olhar para os pisca-piscas, não sei como que é o plural disso, para as luzinhas de Natal. Não adianta você olhar para uma árvore tão bonita, você precisa olhar para o objetivo central. E só tem um lugar que apresenta para mim e para a tua vida o real motivo do Natal. E qual lugar é esse? Não, vocês focaram muito no urso da Coca-Cola, eu sei. Calma. Mas só tem um lugar, e ele deve estar aí com você. Esse conteúdo está aí na tua mão, ou aí no teu celular. Só tem uma coisa, só tem um lugar que revela para mim o verdadeiro sentido do Natal. Segura ela para mim. Pega ela na tua mão. Se tiver no teu celular, segura o celular. Mas não estou falando do Instagram. Eu estou falando da Bíblia Sagrada que está na tua mão. Se você quer entender verdadeiramente o Natal, precisamos olhar o que a Bíblia diz sobre o Natal. Se quisermos entender o que verdadeiramente significa viver o Natal, precisamos olhar para o que a Bíblia fala sobre viver o Natal. Então, por favor, abra a palavra de Deus em Lucas. Vocês já esqueceram, né? Eu falo a palavra de Deus, vocês nem ligam mais. Então, abra a palavra de Deus, que ela é muito melhor que a minha palavra. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, versículo 8. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre viver o Natal. A gente está no comecinho do Evangelho de Lucas. Maria havia acabado de dar à luz. E nós vamos acompanhar algumas pessoas que até então estavam de fora dessa história, que eram alguns pastores de ovelhas. Alguns pastores que estavam fazendo o seu trabalho, pastoreando ovelhas no campo. Mas de repente algo aconteceu nesse mundo, que a realidade dessas pessoas mudou completamente. E eles começaram a entender que daquele dia em diante, tudo poderia ser diferente, porque algo havia acontecido. Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles. E agora, olha que descrição maravilhosa. E o brilho da glória do Senhor os cercou. Eu gosto. A Bíblia, ela
normalmente não dá muitos detalhes visuais, né? A Bíblia, ela nos dá muitos detalhes da história, do que aconteceu. Mas olha que detalhe lindo que a Bíblia faz questão de mencionar. Naquela noite, e noite é escura, principalmente aqui, não existia poste, gente. Não existia luz cênica, não existia nada disso. E no meio da noite, o brilho da glória do Senhor cercou aquelas pessoas. Ficaram, e foi tão bonito, foi tão grandioso, que eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias, trago boas novas, que darão grande alegria a todo o povo. Irmão, você tem que imaginar isso junto comigo. Eu não sei como é esse anjo do Senhor. A Bíblia não nos dá uma descrição completa dele. Mas que foi grandioso foi, porque a glória do Senhor brilhou naquele lugar. E esse ser celestial aparece diante desses pastores. E ele fala assim: trago boas notícias para a tua vida. Trago boas notícias para a tua história. Hoje, versículo 11. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você pode dar uma de anjo aí no teu lugar e virar para quem está perto de você e falar assim: nasceu Cristo, que é o Senhor. Nasceu o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a melhor notícia que podemos dar. Nasceu o Salvador. Cristo está entre nós. Emanuel, Deus conosco. Você vai ver que eu vou citar muito Jesus hoje, porque eu estou falando da palavra dele e do nascimento dele. O foco de tudo é ele. E ele continua: vocês o reconhecerão, no versículo 12. Por este sinal encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E essa é outra coisa que eu amo do Natal. Jesus veio como eu. Jesus não veio crescido, porque ele poderia, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele pode fazer todas as coisas. Mas Jesus não veio com um cavalo branco e uma armadura reluzente, aparecendo no horizonte, como muitos esperavam que ele viesse. Jesus nasceu, como a palavra de Deus diz lá com Elias, num sussurro. No meio de caos, no meio de confusões, o Filho de Deus, aquele que traria a paz plena para todos aqueles que creem nele, veio como um sussurro, para que todos que o olhassem, ficassem admirados com o poder e com a glória de Deus. O Natal é lindo, não é? Existem 2 feriados, irmãos, porque se eu perguntar para você, quais são os feriados do ano, você vai esquecer 80%, você gosta de viver o feriado, mas você nem sabe do que é. Você só pergunta para o teu chefe, tem feriado está valendo semana que vem? Feriado está valendo semana que vem, não vamos trabalhar no feriado, é isso que você se importa. Agora tem 2 feriados que a gente precisa prestar atenção. A Páscoa, que na minha opinião, e na opinião da Bíblia também, é a coisa mais grandiosa que esse mundo já viu. O Filho de Deus morrendo no nosso lugar e vencendo a morte de forma plena. Mas para a Páscoa ter acontecido, para que Jesus morresse no meu lugar, uma coisa muito importante precisava acontecer primeiro. O quê? O nascimento. Jesus não poderia morrer se ele não tivesse nascido na minha carne, dessa forma humana como eu e você. Por isso o Natal é tão lindo. E aí ele continua no versículo 13. De repente, olha que irmão, você está imaginando ainda ou você já perdeu essa imaginação? Traz a imaginação da situação de volta aí na tua mente. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo... Irmão, você tem que participar dessa... Eu vou te pedir para falar isso de novo depois, mas agora, eu li sozinho de manhã, mas a gente precisa ler isso junto, o versículo 14. Você pode dar uma de anjo de novo junto comigo e repetir isso em voz alta? Glória a Deus no
nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Isso me mostra outra coisa. Eu nem estou na pregação ainda, só estou junto no texto. Todo o céu estava numa expectativa tremenda nessa noite. Todo o céu. Todos estavam de olho naquela manjedoura. Todos estavam de olho naquele menino que havia acabado de nascer. Todo o céu havia se juntado para dar glórias a Deus por esse momento. Versículo 15: quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E aí tem a resposta: e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. E mais do que isso, tudo aconteceu como o plano de Deus já havia sido preparado por milênios para salvar a minha e a tua vida. Que dia maravilhoso, irmão. Que noite espetacular. Os pastores sentados, a glória de Deus se manifestando no meio deles. Mas hoje vivemos uma época onde, ao invés de focarmos na glória de Deus, ao invés de olharmos para o que é importante, para o que merece ser olhado no Natal, deixamos coisas menores tomarem o lugar de coisas maiores. Deixamos coisas menores nos fazerem esquecer das coisas que realmente importam. Deixamos coisas que não precisam ganhar tanta atenção, que não precisam ganhar tanto reconhecimento, tomarem o lugar de coisas que são mais importantes. Damos lugar aos presentes ou à comida. Irmão, ganhar presente é uma maravilha, não é? Eu gosto, faz 15 anos que eu não ganho presente de Natal, mas é uma maravilha. Comer, irmão, a ceia de Natal é um evento para a maioria das famílias. Tem aquela pessoa que sempre faz aquela gororoba padrão, aquele negócio padrão. Tem aquela outra que cozinha um pouco melhor. Isso é uma bênção, não é? Não é, pode falar que é, não é pecado falar que é uma bênção. Não fala então, é uma bênção. Não, que vocês me deixam sozinho aqui. Eu não sei se você está dormindo, se está acordado, se você está pensando na ceia, se eu te fiz pensar já no que você tem que fazer amanhã. Calma, irmão, foca no culto. Intencionalmente foque no culto. Mas essas coisas são mais bênção do que a glória que os pastores viram naquele dia? Mas é isso que deixamos acontecer. Só porque você não vê um coral de anjos cantando, você pensa que alguma coisa no Natal vale mais do que Jesus. Aliás, se você quiser ver um cântico maravilhoso, não é um coral de anjos, mas é um coral angelical, cantando aqui. A semana que vem teremos a cantata de Natal. Não é um coral de anjos, mas é um som maravilhoso, é uma adoração linda. Nós deixamos coisas menos importantes tomarem o lugar daquilo que é mais importante. E é por isso que eu gostaria de, através desse texto, talvez você não tenha percebido, mas esse texto, ele te dá o passo a passo, o A mais B, de como viver verdadeiramente um Natal intencional esse ano, e todos os anos. Não adianta eu pregar essa pregação semana que vem, ou no começo de janeiro, porque nós só temos uma oportunidade por ano de celebrar o Natal. Temos um feriado de Natal por ano. E você tem essa oportunidade de ouro, de começar a viver um Natal que você traz para dentro da tua casa, para o momento da tua ceia, para o momento das tuas festas, não apenas uma comida boa ou presentes interessantes, mas você traz para dentro da tua casa o brilho da glória de Deus que resplandeceu naquela noite junto aos pastores.
Esse é o Natal intencional. Mas para que você viva esse Natal, nós precisamos entender como viver esse Natal. Qual é essa intencionalidade? Qual é esse objetivo? E eu gostaria de voltar ao começo do texto junto com você. Espero que você não tenha fechado a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. E a primeira coisa que eu leio é que, de repente, um anjo apareceu entre eles, no versículo 9. E o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo disse: não tenham medo. E aí ele emenda: por que não precisa ter medo? Trago boas notícias, trago boas novas, trago algo que vocês ainda não sabem, mas que dará grande alegria a todo o povo. Essas boas notícias, elas não morreram aqui como as notícias do jornal de hoje. Se você pegar um jornal de ontem, muitas notícias já não valem muita coisa. O dólar já mudou de preço. Quem foi preso já está solto, quem está solto já foi preso. Tudo muda, mas uma coisa não mudou. Hoje em Belém nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que o Natal desperta em você? Quando eu falo Natal, quando eu comecei toda essa discussão junto com você, falando sobre Natal, o que isso desperta em você? Talvez desperte uma mistura de sentimentos. Talvez desperte uma mistura de memórias no teu coração. Memórias boas e ruins, memórias alegres e tristes, momentos bons e não tão bons. Mas uma coisa eu aprendo que o Natal intencional faz. O Natal intencional, ele traz grande alegria a todos que vivem ele verdadeiramente. Eu gostaria esse texto tem 5 passos para o Natal intencional. Eu já estou avisando para você que anota, porque quem anota lembra tudo que o pastor falou. Quem não anota, sai daqui se perguntando: qual texto que ele leu mesmo? Padrão, só estou te ensinando também. Anotar é uma benção. Mas para você que anota, são 5 passos para o Natal intencional. E o Natal intencional, no comecinho desse texto, ele mostra para mim, ele traz grande alegria. Para aqueles que vivem o Natal de forma intencional, sabendo o que estão fazendo, sabendo por que estão vivendo esse feriado, eles vivem essa grande alegria, porque eles lembram da notícia que o Natal verdadeiramente significa para a nossa vida. E é isso que eu acho maravilhoso desse texto. Esses pastores tinham nome, mas os anjos não se importam em glorificar, em noticiar o nome deles. Esses pastores estavam cumprindo o seu trabalho, mas os anjos não se importam em pagar o trabalho dos pastores ou fazer qualquer outra coisa. Os anjos não focaram em qualquer outro ponto da vida daqueles pastores, a não ser o ponto que mais importava, a não ser a notícia que mais importava a partir daquele momento. Não importa quem você seja, onde você esteja, onde você trabalha, de qual família você vive, de qual família você vem, para onde você vai, o que você faz. Hoje nasceu o Salvador na cidade de Davi, e o nome dele é Jesus Cristo, e essa salvação é para mim, para você, para todos aqueles que creem no Salvador. Os anjos não focaram em qualquer outra coisa. E deixa eu te falar uma coisa, você percebeu que os anjos também não noticiaram o que estava acontecendo no dia? Os anjos não falaram: trago notícias, Roma está controlando o território da Judéia. Trago notícias, Herodes gostaria de matar todos os meninos. Os anjos não focaram em outras notícias. Não adianta você passar o seu Natal focando em outras notícias, porque elas nunca te darão grande alegria. Não adianta você ficar essa semana com uma alta expectativa de talvez o dólar abaixar, ou de uma lei passar ou deixar de passar, de algo acontecer ou deixar de acontecer, porque nada que aparece nos noticiários irá te trazer grande alegria. Confie em mim. Eu não sei o que o jornal de amanhã falará. Eu não sei qual vai ser a página 1 do jornal de amanhã, não importa qual jornal seja. Mas uma coisa eu sei, ela não te trará grande alegria.
ela não te trará a notícia principal que muda a minha e a tua vida. A notícia que traz alegria não é quem está no governo ou quem deixa de estar, quem ganha as eleições ou deixa de ganhar, não é quem morreu ou deixou de morrer, é apenas a grande notícia que traz alegria para o nosso Natal, para os nossos corações, que tem o poder de encher a tua casa com o brilho da glória de Deus, é essa: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Alegrem-se, pois Deus está no nosso meio. Não foque em outras notícias, porque elas não te darão grande alegria. Não foque em outras coisas, foque na notícia que traz grande alegria. Aprenda com os pastores. Aprenda com os pastores. Aprenda que a notícia que vale a pena ouvir é essa. A notícia que vale a pena falar é essa. A notícia que vale a pena viver é essa, porque todas as outras são menores. A notícia de que você ganhará um bom presente esse Natal não é tão grande. A notícia que talvez você receba um grande aumento esse Natal não é tão grande comparado à salvação que você recebeu de graça e por graça mediante o Filho. Um Natal intencional traz grande alegria. Quando você entende e começa a viver verdadeiramente o Natal intencional, quando você começa a viver de verdade o real motivo do Natal, você tem a possibilidade, a única que temos nessa terra, nessa vida, na única vida que temos, de trazer grande alegria ao nosso coração. Mas ela não para por aí. Os anjos, eles aparecem, e no versículo 13, a Bíblia continua nos falando um pouco mais sobre esse acontecimento. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo. E agora você vai ter que ler o 14 comigo mais uma vez, só que você vai ter que ler mais forte. Você leu muito fraco da última vez. Você tem que ler igual os anjos falaram naquele dia. Você me acompanha? Versículo 14. Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra aqueles de que Deus se agrada. Natal intencional, ele traz grande alegria e te leva a adorar o motivo certo. Esse é o segundo passo do Natal intencional. Ele traz grande alegria e adora o motivo certo. Adoração é o que você coloca em primeiro lugar. Adoração é o que você prioriza. O que você fala adorar não precisa ser exatamente o que você adora. Talvez você esteja aqui falando: eu adoro a Deus de todo o meu coração. Eu adoro a Jesus. Mas quando você sai daqui, a tua prioridade é o teu trabalho. A tua prioridade é uma função dentro do ministério. A tua prioridade é o teu filho, ou a tua esposa, o teu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa: você não adora a Deus. Você adora o teu trabalho. Você adora o teu ministério. Você adora a tantas outras coisas, mas não o motivo certo. Os anjos aparecem e eles não dão glórias a Maria, que havia acabado de dar à luz ao menino Jesus. Os anjos aparecem e eles não dão glórias aos pastores que estavam fazendo o seu trabalho. Eles não dão glórias ao dono da manjedoura que havia recebido Jesus. Eles não dão glórias a outro, a não ser aquele que merece toda a glória e toda a honra. Eles levantam uma adoração ao Deus Altíssimo. Natal intencional adora aquilo que realmente merece adoração. Aquilo que realmente é maior e melhor do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Qual é o centro do teu Natal? Eu falei para você que eu faria muitas perguntas para você. Eu não gostaria que você respondesse em voz alta essas perguntas. As outras vocês podem responder, amém? Não, que senão eu fico sozinho aqui de novo.
Se eu falo assim, não precisa responder, aí você se fecha num casulo e me esquece aqui. Não, mas essas perguntas de questionamento, para onde o teu Natal aponta? Quando você vive essa época, quando você vive esses momentos tão festivos que é todo final de ano, para onde o teu Natal aponta? Qual é a adoração do teu Natal? Quando a tua família se reúne, quando os teus familiares, quando os teus amigos se reúnem para celebrar o Natal. Normalmente eu tenho duas celebrações de Natal. Eu tenho uma oficial da minha família no dia 24 ou 25. E normalmente eu me reúno com os meus amigos mais próximos para celebrar o Natal na mesma semana. Qual é o centro de todas essas celebrações? Qual é o centro de todas as festas que fazemos, de toda a comida que comemos? Nenhuma delas é necessariamente ruim, mas elas, no motivo errado, adoram o que não é correto. Ontem tivemos uma grande festa lá na casa do oleiro. Irmãos, quem estava lá ontem? Não, fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Todos esses que você está vendo de mão levantada são os voluntários da nossa igreja, que estavam lá festejando a festa do voluntariado 2024. Antes deles irem para a piscina, irem comer, Ontem foi uma festa, gente. Eu falei rapidamente com eles assim: irmãos, hoje é dia de ir para a piscina. Mas quando você der o seu mergulho, lembre-se, esse mergulho está acontecendo, porque até aqui o Senhor nos ajudou no nosso ministério. Irmãos, hoje é dia de comer churrasco. E comeram, hein? Meu Deus, como os voluntários comeram carne. Crente não bebe, em compensação, come. Em compensação, come. Não sobrou nada. Foram mais de 300 quilos de carne. Não sobrou nada. O churrasqueiro saiu, já até passando mal, de tanta fumaça já. E eu falei para eles, quando vocês comerem esses espetinhos, esse churrasco, lembre-se, você está comendo ele para apontar que até aqui Jesus esteve conosco nos nossos ministérios. Nossa festa cristã precisa ser intencional também. Precisa adorar aquilo que é certo. Precisa ser como a história dos pastores que estamos acompanhando. Você está percebendo que eu vou acompanhar a história com você. Começamos no começo e agora estamos avançando na história dos pastores. Essa grande multidão celestial, que deve ter sido uma coisa de louco, deve ter sido maravilhoso. Mas essa multidão sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia que eles estavam adorando o motivo correto do Natal. E isso nos leva ao próximo passo. Os anjos vêm e trazem as boas notícias. Eles trazem a notícia que traz grande alegria. E aqueles pastores começam a viver um Natal intencional. São cheios de alegria. E então eles adoram o motivo certo. E por adorar o motivo certo, o Natal intencional nos leva até Jesus. Por você adorar o motivo certo, você é levado a olhar para esse motivo certo, a se aproximar do motivo certo. Versículo 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E aí então, eles encontram aquilo que eles procuravam. E lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Um Natal intencional nos leva para mais perto de Jesus. Nos leva no caminho certo para falar, ouvir e proclamar as palavras de Jesus. Ter um Natal intencional faz com que você tenha ações que te levam para mais perto de Cristo. Um Natal intencional nos faz caminhar na direção certa. Talvez você tenha um Natal muito diferente. E tudo bem. Talvez as suas festas sejam diferentes. Talvez o jeito que você celebra ou não seja diferente. Mas isso não importa, porque não é como celebramos
que a Bíblia fala. A Bíblia não fala em momento nenhum que o Natal deve ser um momento de juntar ou deixar de juntar a família. A Bíblia não fala em momento nenhum que você deve deixar ou não, ou deve dar presentes no Natal. Isso fazemos tudo em gratidão, mas uma coisa a Bíblia nos fala, que o Natal é uma época que precisa nos levar para mais perto do Salvador. Aqueles pastores, eles só encontraram o menino Jesus. Eles foram as primeiras pessoas, gente. Um dos primeiros a verem com os próprios olhos a realização da promessa de salvação pelo Messias. A primeira pessoa, obviamente, foi Maria. Logo depois, José. Mas eles, os pastores, estavam nas primeiras pessoas que encontraram Jesus. E eles só fizeram isso, eles só tiveram essa oportunidade, eles só tiveram esse privilégio, pois escolheram viver o que estava sendo anunciado pelo céu. Está vendo que uma coisa puxa a outra? Você está percebendo? Desde o começo, qual que é a primeira coisa? Você já esqueceu já? A projeção te ajuda. O primeiro passo do Natal intencional, projeção. Primeiro passo. Quem anotou falou primeiro. O Natal intencional, ele traz grande alegria. E ele traz grande alegria, pois adora o motivo certo. E se ele adora o motivo certo, ele nos leva até Jesus. Está vendo que a história dos pastores, uma coisa leva a outra. Na tua vida também. Quando você segue o que a Bíblia fala, você é levado para mais perto de Deus. O que você fará esse Natal para se aproximar de Jesus? O que você fará nas suas festas, nas suas celebrações, que apontarão para o caminho de Jesus? Quando você busca um Natal intencional, você percebe que Jesus também nasceu para você. Nós percebemos que Jesus nasceu também para mim e para a sua vida. Jesus não nasceu apenas para ser contemplado pelos pastores. Jesus nasceu para trazer salvação. Apenas para a sua época? Não! Jesus nasceu para trazer a salvação para todos. Naquela época, aqueles que já passaram, para mim hoje e para todos que têm contato para você nesses dias. Quando você segue um Natal intencional e vai em direção a Jesus, você descobre que o Natal acontece na tua vida também e não só na vida dos pastores. Você percebe que o Natal não é apenas uma história contada na Bíblia, mas é uma realidade que podemos viver no nosso Natal. Podemos viver no nosso feriado. Deixamos de viver esse feriado, ou uma época boa, ou apenas uma festa, para viver uma realidade que transforma as nossas vidas. Para viver uma realidade que muda aonde ela alcança. O que você fará esse Natal? É outra pergunta que eu gostaria que você pensasse. Porque não adianta nada eu pregar e falar, e usar das minhas forças, e usar do nosso som, e usar de tudo que Deus nos dá como ferramenta de estudo da palavra, e você não fazer nada. Aí você veio para um culto só para bater cartão mesmo, irmão. Aí você veio para mais um culto, bater cartão mais uma vez, e tudo vai continuar igual. Mas se você realmente se colocar na presença de Deus, intencionalmente, e querer viver essa situação, você vai poder ver que Jesus nasceu para você também. O que você fará para se aproximar dele nesse Natal? O que você fará de diferente nas tuas festas e nas tuas comemorações que te levam para mais perto de Cristo? E o texto continua para o próximo passo. Os pastores, eles vão até Jesus, eles olham o menino, e versículo 17 diz assim: depois de o verem, os pastores contaram para quem? A todos, o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E aqui eu gosto, porque a Bíblia nos dá a ação e a reação, porque eles contaram para todos
o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados por ela. E aqui de novo eu acho legal, porque os pastores não são o foco dessa história. Eles são apenas as pessoas que nós olhamos para aprender a viver o Natal intencional. Mas o centro dessa história toda é a criança que havia acabado de nascer. O centro da história, o centro no versículo 18 que falam que as pessoas ficavam admiradas. Não era pelos pastores, não era nem pelo anjo, é pelo Salvador que tinha acabado de nascer. Aí eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você tem coragem de ser como os pastores na tua ceia de Natal? Você tem coragem de se levantar na tua festa, talvez na confraternização da tua empresa, talvez na confraternização dos teus colegas de sala, talvez no dia principal de Natal, na tua família, e se levantar no meio de todos e falar assim: com licença, gente, eu não posso continuar. Oh, o que aconteceu? Está passando mal? Está acontecendo alguma coisa? Não. Mas eu não posso continuar sem falar uma coisa muito importante. Se você é recém-casado, o pessoal já vai falar: está grávida? Se fosse a Alice falando, minha esposa, meu pai já ia falar isso. Mas eu não posso continuar. Por quê? Porque eu não posso continuar sem contar a vocês o que eu vi. O que você viu? Existe alguém aqui nesse lugar. Existe alguém aqui que é muito melhor do que eu. Que nasceu há 2000 anos. E quem já crê em alma penada vai começar a olhar em volta com medo do que está falando. Mas não é sobre isso, gente. Hoje brilha uma estrela que é muito mais forte do que tudo aquilo que tenta brilhar nesse seu lugar. Hoje temos uma possibilidade que homem nenhum pode nos dar. Jesus ama a tua vida. Você tem coragem de ser um dos pastores na tua ceia de Natal? Você tem coragem de fazer isso? Porque o que eu aprendo como o quarto passo para ter um Natal intencional é que ele espalha a notícia. Ele espalha a notícia. Os pastores não guardaram aquilo apenas para eles, mas o que eu acho muito interessante, eles espalharam a notícia a partir do momento que eles testemunharam o menino nascido. Os pastores, eles não apenas davam uma notícia genérica. Eles não apenas falavam aquilo que eles conheciam de segunda mão. Alguém me disse que contou para ele que viu a tia-avó fazendo tal coisa. Não era essa história que os pastores estavam contando. Eles saíram por aquela região. Eles saíram para todos que eles viam. A Bíblia é explícita em falar. Eles contaram a todos. Então nas ruas, nas casas, nos campos, eles saíam falando: eu vi, eu experimentei, eu testemunhei que a salvação de Deus chegou para aqueles que não mereciam. Eu testemunhei com esses olhos, com esses ouvidos, com a minha vida e com o meu coração, que Jesus Cristo é vivo e não morto. Jesus Cristo é real e não uma história. E Ele está acessível para a tua vida e para o teu coração também. Essa é a história que os pastores contavam. Depois de tudo isso que vimos esse ano, que ouvimos esse ano, como não contaremos isso para as pessoas? Como passaremos mais um ano, mais uma época, mais um feriado, sem espalhar a notícia que transformou as nossas vidas? Como o pastor Rafael fala, nós usamos a igreja como ponto em comum, então nós falamos muito de bênçãos da igreja. Mas irmãos, se eu começar aqui só a falar de coisas que Deus operou no nosso acampamento, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, talvez eu fique aqui até amanhã. Se você parar para pensar, é uma coisa que você deveria fazer mais frequentemente. Se você parar para pensar, tudo que Deus fez na tua vida esse ano, todos os livramentos, todos os milagres, toda a esperança que Ele nos dá, como nós vamos ficar calados?
Como vamos ficar quietos agora que admiramos a glória de Deus em nosso meio? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não for e espalhar a notícia para a tua família, quem vai? Se você não usar essa oportunidade, e é uma oportunidade de ouro, irmão, porque tem algumas famílias que só se juntam no Natal, e olhe lá. Tem algumas pessoas da tua família que você só vê no Natal. Tem alguns amigos que você só tem um tempo de conversa maior no Natal. Porque nossa vida é corrida. E se você não usar essa oportunidade de ouro, essa oportunidade maravilhosa, para espalhar a notícia do teu Salvador, quem vai no teu lugar? Se não você que viu, se não nós, como os pastores que experimentaram, que viveram o milagre, que viram a salvação, que vimos esse ano a salvação, mais uma vez, Deus sendo fiel, Deus sendo bom, Deus sendo misericordioso, Deus sendo generoso, Deus sendo gracioso. Se não formos nós, quem vai no teu lugar se levantar no meio da ceia de Natal e falar: pessoal, tudo isso é lindo, mas Jesus Cristo é mais? Eu tenho a graça de Deus, de ter uma família que se reúne e todos lá são salvos, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço que isso é um privilégio tremendo. Isso é um privilégio tremendo. Mas mesmo nós, que já conhecemos a Cristo, mesmo nós que sabemos quem Ele é, fazemos questão de, nos nossos natais, apontar para o lugar certo, espalhar a notícia certa, espalhar aquilo que realmente importa, a notícia que Jesus Cristo, por mais um ano, nos lembrar que Jesus Cristo está junto conosco. Natal intencional significa usar desse momento de comunhão como o momento de maior evangelismo da sua família. Você não tem um momento como esse. Então use esse momento para glorificar, para trazer grande alegria à tua família, porque esse é o poder do Natal. Jesus Cristo, a notícia de Jesus Cristo nos traz grande alegria. Para adorar aquele que merece adoração, para trazer a sua família para mais perto de Cristo. E você faz isso como? Espalhando a notícia. Eu preciso que você comece a mudar os teus planos de Natal. Sinto te dizer isso. Mas coloque Jesus neles. Eu não sei, irmão, como que você comerá. Festeje com aqueles que você festejará. Quando eu falo de espalhar a notícia e trazer as pessoas para mais perto de Jesus, eu não estou falando de você convidar a sua família simplesmente para vir num culto, porque dia 24 não teremos o culto. Dia 25 não teremos um culto. Mas é convidar o sentido real do Natal, o centro do Natal, a tomar o espaço de honra da tua família. É convidar Jesus a estar no centro das tuas comemorações, a estar no centro do teu jantar, a estar no centro das tuas reuniões. É usar esse momento como evangelismo da tua família, como testemunho para a tua família, porque é isso que os pastores fizeram. Eles testemunharam as maravilhas de Deus que eles tinham visto. Por isso precisa ser nós, porque nós temos vivido milagres, maravilhas, sinais e poder nesse ano. Amém? Coisa básica, é só milagre. Vivo todo dia, né? Só um sobrenatural aqui e lá, coisa básica. É trazer isso para a tua família. E levar todas as coisas da forma correta. Estamos chegando no final da história dos pastores. Eles nunca mais serão vistos na Bíblia. Eles nunca mais serão citados na palavra de Deus. Mas eu gostaria de ser como eles. Ter um Natal intencional, da forma que eles viveram. O versículo 19 continua: Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto
e ouvido. E tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Quando eu olho para Maria, eu penso em tudo que ela viveu. Maria só aparece na Bíblia por causa de Jesus. Ela foi escolhida entre as mulheres para receber a graça de dar à luz ao menino Jesus. E Maria passou por um momento meio doido aqui, porque ela recebeu a notícia de uma concepção do Espírito Santo, ela recebeu a notícia de que ele seria o Salvador, ela recebeu tantas notícias, tantas informações, Maria ouviu tantas coisas naquela época. Maria ouviu tantas coisas, tantas opiniões, tantos acontecimentos, mas Maria ouviu tudo isso, viveu tudo isso, mas guardou em seu coração aquilo que mais valia a pena. Natal intencional, guarda o que é correto. Natal intencional é você levar com você aquilo que glorifica a Deus. Natal intencional é você levar no teu coração, guardar no teu coração, firmar no teu coração aquilo que verdadeiramente importa. Porque se tem uma coisa que dá ibope é começar a falar mal dos outros na ceia de Natal. Você viu o primo tal? Está desempregado ainda. Você viu tia fulana? Casou de novo. Você acha que eu não sei como que é a tua ceia de Natal, irmão? Somos todos seres humanos da mesma forma. E uma coisa que dá ibope no nosso coração é falar mal. Chegar na tua ceia de Natal e falar assim: ai, graças a Deus que 2024 está terminando, porque eu não aguento mais. Esse ano foi o ano perdido para mim. Esse ano foi o ano desgraçado. Dá ibope falar isso. Não dá. Todo mundo tá, para prestar atenção. Ó, a fofoca chegando. Vai falar alguma fofoca aqui. Dá ibope falar coisa ruim. Dá ibope guardar no teu coração aquilo que não é correto. Dá ibope você usar a tua ceia de Natal apenas para maldizer o teu ano e entrar no círculo dos escarnecedores que falam mal de tudo que acontece. Mas os pastores voltaram, versículo 20, glorificando e louvando a Deus, não pelo que eles tinham vivido no campo, nem pela vida que eles tinham, mas por tudo que eles tinham visto e ouvido sobre Jesus. Natal intencional é levar no teu coração aquilo que glorifica a Deus. Eu poderia dar muitos exemplos, mas tem um que chamou muito a minha atenção recentemente. Ele não estava aqui de manhã, ele está aqui à noite, que é o exemplo do Michael, é nosso iluminador. Ele parece pequeno, mas se ele levantar, você vai ter medo dele. Levanta aí, Michael, só para o pessoal te ver. Ele é grande, irmão. O Michael é nosso iluminador, ele é ponta firmíssima aqui, conheço ele há muito tempo. O Michael acabou de ter um filhinho, pequeno Miguel, que hoje eu descobri que é o primeiro culto dele na nossa igreja. Ele está escondido e está dormindo, então ele não vai vir aqui, mas ele está lá no canto. Michael, liga a luz lá do canto para mim. Não, eu não vou te chamar, mas eu vou te mostrar, minha filha. Ó a mãe do Miguel ali, ó, segurando o Miguel. A Carol segurando o Miguel. Aquele é o Miguel. 2 meses, Michael. 2 meses. Isso também serve de lição. Você não precisa esperar 1 ano e meio para trazer teu filho para a igreja, tá? Só para você lembrar que você pode trazer o seu filho assim que ele for vacinado. Traga teu filho para ele aprender que igreja é lugar de estar. É verdade. Senão ele vai pensar que todo lugar é certo, menos a igreja. Mas o Michael, ele viveu uma história muito interessante. Quando que o Miguel nasceu, Michael? 26 de setembro. Dia 26 de setembro o Miguel nasceu, estava sendo esperado e já amado, mesmo antes de ter vindo à luz. Mas, quando ele nasceu, os médicos perceberam algo estranho, algo que não era para ter acontecido. A língua do Miguel, ela era presa. Ela tinha uma trava que não deixava ele mexer a língua. Por causa disso, ele começou a ter alguns problemas. O Miguel não conseguia comer, se alimentar, ele não conseguia amamentar, porque a língua dele não permitia.
E os médicos falaram que por causa desse problema, ele passaria toda a vida com um problema de fala, não poderia falar. Quando o Michael e a Carol foram tentar saber, existia um procedimento para reverter isso. Foram em dentistas pediátricos, foram em médicos, pagaram consultas, pagaram processos e descobriram que havia uma solução, por sinal muito cara. Muito cara. Se fosse qualquer outra coisa, tudo bem, mas saúde não se discute. Quem é que é pai? Você negocia a saúde do teu filho? Claro que não. Pai e mãe, né? Estou usando pai como exemplo dos pais. Você não negocia a saúde do teu filho? Custe o que custar, seja o que for, você se esforça para que ele tenha a melhor saúde possível. E o Michael e a Carol ficaram preocupados, porque ter filho já é caro. Eu vou descobrir daqui a um tempo, mas não agora. Ter filho já é caro. Mas o procedimento era muito mais caro. E eles levaram o Miguel lá com um mês e pouco para tomar as vacinas no postinho, igual todo mundo leva, para tomar a vacina padrão de criança. E o Michael comentou com a enfermeira que o filho dele, que o Miguel, tinha essa limitação na língua. A enfermeira olhou e falou assim: peraí. E foi chamar o pediatra. O pediatra chegou, olhou para o Miguel e falou assim: mas isso é muito fácil. Eu sei que você está pensando agora que eu vou contar que durante a noite o Michael viu uma luz atingindo a boca do Miguel e a língua dele começou... Não, calma. Milagres vêm de diversas formas em diversos momentos. Deus manda os seus anjos realizarem coisas em seu nome em diversos lugares, de diversas formas. O pediatra olhou para esse nenenzinho, gente. Ontem eu vi ele, acho que pela primeira vez, todo gorfado, todo bonitinho. E o médico olhou, levou ele para uma outra sala. E conhecendo o Michael, ele ficou meio preocupado. Pegou uma tesoura, pegou o Miguel, cortou a língua. Não a língua, né? Cortou a trava, deu um remédio que precisava e falou: está aqui teu filho, curado. Aí já é um motivo de alegria, mas continua. Mas pode bater palma, porque Jesus é bom. O Michael já tinha gastado uma nota para esse problema. Estava resolvido, mas tinha um outro problema que não estava. O dinheiro que ele já tinha gastado. Isso, aliás, esse testemunho, ele é de quebra um testemunho da arca também. Porque na mesma época, estávamos na campanha da arca, que acontece em outubro. O Michael e a Carol fizeram um voto fiel diante de Deus. Um voto desafiador para eles diante de Deus. Mas Deus havia respondido o pedido deles. Deus havia respondido o que eles colocaram diante de Deus. E eles fizeram mesmo assim o voto. Cumpriram seu voto. Estavam lá, tinham pagado pediatras, tinham pagado consultas, tinham feito o voto diante de Deus. Na mesma semana, Michael, que você falou? Na mesma semana, né? Na mesma semana, ele e a Carol tiveram uma bonificação diferente no trabalho deles, que cobriu gastos pediátricos, gastos do dentista, da criança, e o voto. E mais. O Michael, em questão de 1 mês e meio, ele experimentou. O Michael, a sua esposa, a Carol, é que eu estou olhando para o Michael aqui, eu lembro da cara dele, né? Mas o Michael, a família do Michael, experimentaram, nesse curto espaço de tempo, um milagre completo diante de Deus. E ontem, na sexta-feira, o Michael me apresentou outro milagre. Irmão, eu falei assim: irmão, deixa para os outros também. Gente, eu conheço o Michael faz um tempo já. E ele é muito sincero. Durante todo esse processo, ele mandava mensagens pra gente, explicando como estava o Miguel, falando como estava o Miguel. Mas uma coisa eu nunca vi o Michael fazer: ficar falando mal das coisas que tinham acontecido.
Sabe por quê? Porque ele escolheu guardar no seu coração aquilo que glorificava e louvava a Deus. Eu estou usando o exemplo dele porque é um exemplo que foge um pouco da nossa realidade de coisas que a igreja foi abençoada. Porque às vezes eu preciso trazer um pouco para a tua realidade, para você lembrar que Deus também abençoa o nosso dia a dia, de formas que menos esperamos. De forma que menos esperamos. Se você começar a prestar atenção, você verá que a glória de Deus está perto de você a todo momento. Esse Natal o Michael tem uma opção. Eu já sei qual ele vai fazer, mas ele tem essa opção de seguir todos que fazem as coisas sem pensar e passar um Natal reclamando que fralda é caro, que está sem dormir faz 3 dias porque o Miguel não para de chorar. Você que é pai, você sabe como isso funciona, essa época do nenê. De falar como o trabalho dele está sendo difícil, de ai meu Deus, que ano ruim, que ano isso, que ano aquilo. Ou de se juntar com a sua família, de se juntar com aqueles que são próximos dele e glorificar a Deus e louvar a Deus por tudo que ele viu e ouviu no ano de 2024. Precisamos entender que tudo isso aconteceu. No caso dos pastores, tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Mas muito mais do que isso, tudo isso aconteceu conforme o plano de Deus para salvar a humanidade. Tudo o que aconteceu, o Miguel nascer com língua presa e então ser curado, tudo isso aconteceu porque tudo estava na soberania do Senhor Jesus Cristo. Temos a opção nesse Natal de viver um Natal intencional ou de viver um Natal largado como as outras pessoas, de viver um Natal que glorifica a beleza dos enfeites, ou a beleza da árvore, ou a beleza dos presentes montados, mas que não glorifica o nome de Jesus. Ou temos a opção real, verdadeira, de viver um Natal que aponta para aquele que nasceu por mim e por você, que nasceu para morrer no nosso lugar, que nasceu sem precisar ter vindo. Jesus não tinha nada a perder, gente, se ele não viesse. Ele veio porque ele nos amou. Natal é um tempo de lembrarmos o começo da exposição desse plano de Deus. Todos sabiam que viria o Salvador, todos sabiam que viria o Messias, mas quando Jesus nasceu, todos puderam ver a realização das profecias acontecendo. Todos puderam ver a realização da maior obra, do maior milagre que Deus já fez. Irmãos, passamos por muita coisa esse ano. Como igreja, passamos por muita coisa. Implementamos muitas coisas novas. Quem aqui já foi no Face a Face? Quem aqui já foi na casa do oleiro? Alguma vez? Implementamos coisas maravilhosas. Implementamos coisas grandiosas, mas todas elas debaixo do plano de Deus. Natal intencional guarda o que é certo. Ele leva no coração o que é correto. Ele espalha a notícia. E que notícia? Aquela que Deus imprime no teu coração. Não notícias dos noticiários, não notícias do nosso cotidiano, a notícia do céu. Precisamos guardar no nosso coração as coisas que Deus tem feito, as coisas que vimos e ouvimos, porque aí sim viveremos um Natal verdadeiro na presença de Deus. Eu gostaria de convidar você a pensar nisso por um momento. E para isso eu gostaria de convidar você a se levantar. Eu convido você a não viver um Natal, não viver um feriado, perdão. Eu convido você a não viver um feriado, mas viver a presença de Deus no seu final de ano. Isso é possível. Isso é possível. É possível você trazer o brilho da glória de Deus para dentro da tua casa. Essa é a grande coisa que Deus veio fazer, que Jesus veio fazer. Ele veio nos dar um canal direto entre nós e Deus. Não precisamos de outra pessoa para mediar
o nosso relacionamento com Jesus. Não precisamos de outra pessoa, não precisamos pedir a outro que peça a outro para chegarmos a Deus. Não precisamos disso. É só Jesus. Se olharmos para Jesus, olhamos o Pai, porque Ele é Deus. Deus conosco, Emanuel. É isso que Jesus veio ser, Emanuel, Deus no nosso meio, Deus entre os homens. Precisamos viver um Natal intencional. Eu gostaria que você agora pensasse no teu final de ano, porque essa é a única oportunidade que eu vou ter para fazer isso com você. Se nós, a igreja, lembra que a igreja não é esse prédio. Se você estava domingo passado, você vai lembrar. O pastor Rafael falou muito sobre isso. A igreja não é esse prédio, por mais que esse prédio seja uma grande ferramenta. A igreja não é os equipamentos, por mais que os equipamentos sejam grande ferramenta. A igreja é eu, você, nós somos a igreja. E se a igreja não se levantar para ter um Natal intencional, você está esperando quem? Se todos se levantam para ter um Natal que não foca no objetivo real. Todos se levantam para ter um Natal que foca em presente, porque querem que você compre. Todos focam em ter um Natal que foca em família, porque para o mundo, tem vez que ele quer destruir a família, tem vez que ele quer, não sei o que o mundo quer destruir, roubar, matar e destruir, assim como Satanás. Agora, se a igreja se levanta, dizendo, eu sei porque eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para glorificar o Filho, para glorificar o real motivo de estarmos aqui, o real motivo de sermos salvos, o real motivo de irmos para perto de Deus. Meu Natal serve para lembrar que Jesus nasceu. Precisamos mudar os nossos planos de Natal. Precisamos mudar os nossos planos de festas. Para não termos festa? Claro que não. Irmão, se você vai viajar esse final de ano, que sua viagem seja maravilhosa, mas que ela sirva para glorificar a Deus, para lembrar que estamos viajando e descansando, porque Jesus nos permite descansar na sua paz. Se você vai passar o seu Natal na casa de alguém, ou vai receber as pessoas na sua casa, por favor receba, faça uma festa maravilhosa, mas não receba glória por essa festa, não receba honras por causa dessa festa. Aponte para Jesus e fale, se eu estou fazendo o que fiz, se eu participo do que estou participando, é para lembrar que Jesus Cristo é maior na minha vida. Precisamos ter ações que nos levam para mais perto de Jesus, porque só são essas notícias que trazem grande alegria. Só são essas notícias que mudam a nossa realidade, que trazem alegria à nossa família, e que muito mais que isso, trazem a glória de Deus para habitar dentro da nossa casa. Eu quero ter um Natal intencional, você também? Eu quero ter um Natal que olha para Jesus. Olha para Jesus. Muitas coisas querem tirar o brilho de Jesus, mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Muitas coisas querem nos fazer esquecer do motivo do Natal, mas nós não podemos deixar que isso aconteça, porque o centro de tudo que fazemos é Cristo. E Natal é isso. Cristo veio. Gostaria de orar por você e junto com você. Lembre-se que é sempre os dois ao mesmo tempo. Eu oro por você, mas você tem que orar junto comigo. Não adianta eu orar aqui sozinho, porque eu não sei quais são seus planos, eu não sei o que você precisa se acertar agora. Mas essa pregação é uma pregação prática. É para você pegar o que os pastores viveram e aplicar na tua vida. Não é só para você ficar contemplando, por mais que seja uma história linda. É uma história linda, mas não é apenas para ser contemplada, é para ser vivida, é para ser aplicada. Gostaria que você agora se juntasse a mim, colocasse a mão no seu coração. Eu faço isso, irmão, para você se analisar, para você se concentrar em você, porque nesses momentos tudo que a gente quer é se concentrar no outro, se concentrar em quem está do lado, e se concentrar em quem está na frente. Não, se concentre em você agora, você e Deus, você, os teus planos diante de Deus. Espírito Santo, nos ajude
a sermos intencionais nesse Natal. Se nós não formos, quem será? Se não for a tua igreja que se levanta e diz: envia a mim, deixe-me pregar, deixe-me falar das tuas palavras, Espírito Santo, quem irá no nosso lugar? Quem irá cumprir a missão que o Senhor deu para a nossa igreja, deu para a sua igreja? Pai, permita que glorifiquemos o Filho nas nossas comemorações. Pai, permita que tenhamos coragem para nos levantar no meio da ceia, no meio de tantas pessoas que já falaram tantas coisas, que já falaram que não querem ouvir falar de igreja, não querem ouvir falar de Deus, não querem ouvir falar da gente, que nem são tão próximas da gente. Mas Deus, permita que tenhamos coragem de nos levantar e espalhar a notícia para essa pessoa: Jesus Cristo nasceu para você também. Deus, permita que quebremos as barreiras da timidez, ou quebremos as barreiras que temos com familiares ou amigos, porque pensamos que nunca é o momento ideal para espalhar as notícias. Oh Deus, o Senhor nos deu o dia ideal para fazer isso, o dia que podemos nos lembrar que o Senhor é conosco. Espírito Santo, nos dê coragem para mudar o nosso final de ano, para levar a tua luz, essa glória que resplandece mais do que o sol, para dentro da nossa casa, para junto da nossa família, Deus. Deus, nos dê coragem para falar do que temos visto e ouvido. Você pode pensar nesse momento agora, o que você viu e ouviu durante esse ano, para você falar isso para Deus. Deus, me permita ter coragem de falar isso. No caso do Michael, ele está agora falando: Deus, me permita falar de todos os milagres que o Senhor realizou com o meu filho. Você pode estar aí pensando: Deus, me permita lembrar da tua misericórdia que foi comigo durante todo esse ano. Nós precisamos ter um momento intencional aqui agora com Deus, um momento verdadeiro com Ele, onde você fala com Ele, onde você conversa com Ele. Deus, permita que possamos falar o que temos visto, ouvido, experimentado, o que temos testemunhado. Nos ajude a espalhar essa notícia e adorar o que é correto. Deus, nos ajude a levar a tua luz para dentro da nossa família. Deus, que esse Natal nossa família seja impactada, assim como todos que ouviram a história dos pastores, que eles fiquem admirados, não conosco, mas com o poder da tua palavra. Que a minha família, Deus, se lembre e reconheça que o Senhor é maior. Que aqueles que ainda não conhecem a Ti possam experimentar dessa alegria plena que essas notícias trazem a nós. E que em tudo, Pai, as nossas festas, as nossas comemorações, os nossos momentos de gratidão, que eles glorifiquem o Teu santo nome, Deus. Assim como a milícia celestial fez junto aos pastores, que eles tragam glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Deus, que esse Natal foque na coisa certa, que esse Natal foque em Cristo, no nome santo de Jesus, aquele que nasceu por nós, aquele que veio por nós, aquele que nos amou primeiro. No nome santíssimo de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Irmão, tenha um Natal intencional. Eu não sei o que você vai fazer no teu Natal, eu não sei aonde você vai, eu não sei se você vai ficar em Campinas, ou vai sair, ou vai para outro estado, ou vai chamar amigos ou família. Eu não sei o que você vai fazer, mas uma coisa nós precisamos ter: um Natal intencional na presença de Deus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar e acompanhem junto comigo o Mais Amoreiras. A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Hoje no devocional, experiências com Deus. Não. Já não é sobre esse devocional. É verdade. A partir de 2025 teremos um novo devocional.
Encontrando Deus Face a Face. Já está disponível. Corra para não perder o seu. Na Bookstore. Venha! Eu já estou fazendo a minha parte para ajudar o Bazar de Natal da nossa igreja, que vai acontecer na nossa extensão do Vida Nova, no sábado, dia 21 de dezembro, às 9 horas. Você que tem em casa roupas e objetos em boas condições que você não está mais usando, pode trazer aqui na nossa igreja para tornar o Natal de uma família ainda mais abençoado. Eu ouvi acampamento de carnaval. Estão abertas as nossas inscrições para o acampamento de carnaval Fogo e Glória 2025. E você que não pode ir os 5 dias, você tem a opção de escolher mais fogo ou mais glória, ou fogo e glória. Lembrando que estamos no nosso lote promocional. São vagas ilimitadas, então corra agora mesmo para o nosso site amoreiras.org/eventos e garanta já o seu. E no dia 21, as nossas crianças apresentam o espetáculo O Caminho de Belém. No dia 22, nos cultos das 10 e das 18 horas, teremos a cantata Verdadeiro Natal aqui na nossa igreja sede. Venha conosco celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E excepcionalmente na terça-feira, dia 24, não teremos o nosso culto. Aproveite essa data para celebrar junto com a sua família o nascimento de Jesus. No dia 31 de dezembro, nós teremos 2 oportunidades para iniciar o nosso 2025 na presença do Senhor e celebrando junto com a nossa família em Cristo Jesus, nos cultos